Começamos novamente o programa Sabor Amargo. A vida não é só estudar. Eu já tinha essa mentalidade na altura. Houve uma altura que estava na moda, todo jovem queria ter uma barraca onde tinha lá os tambapitos, bolachinhas. Quando eu entrava na sala, chamavam os nomes, meu nome não constava. Porque estou a fazer de palhaço, no caso. Certamente. Temos aqui um enorme doutor Afonso Caçopa. E o que mais me dói, e o que mais me preocupa, é que o trabalho está a ser chamado, por exemplo, trabalho investigativo do grupo número 2. Boa tarde a todos. Começamos novamente o programa Sabor Amargo. Conforme nós havíamos prometido, não é? Fomos atrás de um camarada que tem estado a fazer bastante sucesso em questão científica. Esteve na TVZindo, esteve na TPA e passou em diversas rádios. Inclusive, o camarada fez uma turnê com o seu livro, não é? Passou em diversas províncias. Esteve em Luanda, Lubango, Huambo, Benguela, e o camarada não para. Tem tendência de ir em outras províncias. Então, o programa Sabor Amargo procurou buscar este camarada que está a fazer sucesso. Nós queremos pessoas de sucesso. Então, temos aqui um enorme doutor Afonso Caçopa. Doutor Afonso Caçopa, muito boa tarde. Bem, boa tarde a todos que nessa altura devem estar a nos acompanhar e dizer que estou muito agradecido pelo convite. É uma honra, na verdade, estar aqui neste podcast que busca, na verdade, entrevistar as pessoas de sucesso. E sinto-me honrado em saber que sou uma pessoa de sucesso e razão pela qual não tive como não aceitar esse grande convite. Boa tarde. Ok. Nós também agradecemos por aceitar o convite, não é? Foi difícil, mas tivemos aqui a presença do senhor Dr. Afonso Caçopa. Mas vamos lá, não é? Para as questões. Dr. Afonso Caçopa, é bem sabido que é um dos maiores a nível da disciplina de metodologia de investigação científica. E o tema é a implementação de metodologia ou da cadeira de metodologia de investigação científica no ensino médio. Mas antes de mais, vamos saber qual foi o percurso historial do Dr. Afonso Caçopa até chegar onde está. Bem, é uma questão muito interessante, por acaso. E se calhar quem acompanha hoje em dia, sobretudo, aquilo que nós temos estado a fazer a nível de trabalho científico, e tal como frisou no início, o trabalho de metodologia de investigação científica, pode pensar que se calhar é um projeto que nasceu de um dia para o outro e foi executado. Não, é um processo, foi na verdade um processo, não foi fácil. E dizer que eu tive uma infância muito difícil, e em função dessa dificuldade que eu passei na infância, eu fiz um juramento. Eu fiquei um ano praticamente sem ter estudado, porque estava a viver em casa de um tio, onde, por sua vez, naquela altura, o mesmo tio prometeu matricular-me na escola, mas infelizmente não chegou a cumprir essa promessa. Era uma fase que eu havia aprovado da 3ª para a 4ª classe, estava muito entusiasmado, queria muito estudar, e prova disso eu entrava de sala em sala. Estava ciente que eu tinha sido matriculado, mas infelizmente a pessoa que vinha ter com meus pais, que pediu a minha pessoa para que vivesse comigo e prometeu também aos meus pais que ia me pôr na escola, mas infelizmente acabou por não cumprindo essa promessa. E o que mais me marcou nessa história é o facto de o mesmo tio não ter assumido, de não ter me matriculado. Ou seja, não ter conversado comigo, sobrinho, não consegui matricular por causa disso, por causa disso. O que mais me marcou nessa situação é ter me dito, na altura, enquanto criança, que matriculou-me. Mas não o fez. Mas não o fez. E eu, por saber que o tio matriculou-me, então era obrigado a ir diariamente à escola. Quando eu entrava na sala, chamavam os nomes, meu nome não constava. Isso é sério? É sério, sim. O que acontece? No dia seguinte, eu ia para outra turma, na perspectiva, como tinha muitas quarta classe da turma A, da turma B, sucessivamente. Então eu fui passando de turmas em turma, ou de sala em sala, no intuito de encontrar o meu nome numa dessas turmas. Mas infelizmente acabei não encontrando. Quer dizer, então ficaste como um palhaço, no caso. Vai em sala, nada.
Pode-se considerar isso naquela altura, porque eu estava interessado, eu era uma criança, só queria estudar. Okay. Mas Seria mais fácil o tio comunicar, ou seja, dizer para mim, sobrinho, infelizmente não consegui matricular. Okay. E desde essa situação, desde que passei por essa situação, eu fiz uma promessa. Se um dia eu voltar a estudar, eu nunca mais poderia parar, a não ser que eu chegue ao doutoramento. Pois a razão de ter tido essa experiência muito caótica, se assim podemos considerar, que influenciou-me, inspira-me até nos dias de hoje a continuar a estudar. Quando eu fui fazer o ensino médio, eu não parei, fui para o ensino superior fazer a licenciatura. E já agora, doutor Afonso, essa situação ficou ultrapassada ou ainda sente mágoa por esse tio que fez de palhaço, no caso? Porque você tem que fazer de palhaço, no caso. Certamente. Bem, eu tenho uma educação, pode não parecer, mas eu tenho uma educação religiosa. Ok. Tenho uma educação religiosa e aquilo que nós aprendemos a nível da educação religiosa é perdoar sempre que puder. Okay. Não sinto mágoa, é uma história na qual eu procuro sempre partilhar com as pessoas, sobretudo aqueles que estejam a passar dificuldade, aqueles pais que nessa altura devem estar a nos acompanhar, se calhar estão a passar por uma certa dificuldade, não permitirem entregarem as vossas crianças em pessoas que fazem promessas e no final não chegam a cumprir. Atenção pessoal, essa é a mensagem que o Dr. Afonso deixa e prestem bem atenção nas palavras do Dr. Afonso. Vocês que têm o hábito ou têm a tendência de mandar as suas crianças para outras pessoas, prestem bem atenção a esse pormenor. Vamos lá continuar, Dr. Afonso. Exatamente. Então, com isso eu quero dizer que é importante que as crianças, os filhos fiquem próximos dos seus pais. Okay. Fiquem próximos dos seus pais, para que tenham um acompanhamento integral. Porque um tio, uma tia, uma sobrinha, são poucos que têm, na verdade, uma responsabilidade de cumprir aquilo que um pai, que uma mãe poderia fazer pelo seu filho. E tal como eu estava a dizer, essa história motivou-me a estudar até nos dias de hoje. Tal como eu estava a dizer, fui para a licenciatura, depois da licenciatura eu não parei, fiz o mestrado. E nessa altura estou a criar condições, estou a me organizar para fazer o doutoramento. Em função da promessa que eu fiz. O dia que voltasse a estudar, porque aquilo marcou-me. Eu entrava de sala em sala, houve um momento que eu cheguei a chorar, porque os alunos, os colegas... Chegou a chorar? Cheguei a chorar porque os colegas na altura riam-se de mim. Sofria bullying. Exatamente, cheguei a sofrer bullying em função dessa situação. Eu estava entusiasmado, queria estudar, já imaginou o que ia provar para a 4ª classe, certo? Porque da segunda e a 3ª classe é uma classe que o aluno começa a aprender a ler e a escrever em condições. Então, quando você vai para a 4ª classe, a intenção é demonstrar aquilo que você aprendeu na 3ª classe. E esse tio acabou tirando esse meu sonho de realizar aquilo que eu havia aprendido e bem na 3ª classe para mostrar na 4ª classe. Perdi o ano letivo, acabei não estudando. O pai, na altura, percebeu-se mais tarde, já tinham passado por aí 4 meses, já não havia possibilidade alguma de enquadrar-me numa daquelas turmas que já estavam a frequentar e acabei perdendo o ano letivo. E na altura, cheguei mesmo criança, cheguei a colocar-me, se calhar, digamos assim, em mais companhia, em alguns miúdos que também não estudavam, porque era difícil você associar-se a crianças que estavam na escola enquanto você não estava na escola. Naquela fase também o número de delinquência era maior. Exatamente, eu era obrigado a brincar com aqueles que também não estudam. E aqueles que não estudam, na altura, tinham alguns comportamentos, algumas atividades que não eram satisfatórias, não eram benéficas para uma criança. Eu tive que me associar porque eu não tinha quase nada a fazer. Foram os trabalhos domésticos que eu era obrigado a fazer na casa do tio, mas não tinha outra alternativa, outra tarefa, a não ser me envolver com aquelas pessoas que também andavam nas praças, tentávamos já na altura vender alguma coisa nas praças para ganhar alguma coisa. Enfim, eu tive que passar por isso. Mas serviu porque hoje em dia, na verdade, eu tenho uma reflexão muito profunda e, na verdade, respeito muito aquelas pessoas que, na verdade, apesar das dificuldades, não deixam que os filhos, por exemplo, vivem com o tio, vivem com a tia, assumem a criança até o final. Ok. Certamente. Essa é a mensagem que o Dr. Afonso passa. Você que está do outro lado não tem a tendência de mandar o seu filho no tio, na tia, preste atenção porque nem todos tratam os nossos como nós deveremos tratar. Essa é uma grande mensagem, é a história do Dr. Afonso. E hoje, Dr. Afonso, hoje em dia, esse tio estiver onde você está, no caso, é mestre
E como é que a reação do tio? Ele dá alguns comentários, parabeniza, ou como é que fica? Bem, maravilha. Eu por acaso nunca ouvi mais, nunca mais ouvi. Mas se nos cruzássemos, por exemplo, em algum sítio, em algum local ou algum evento familiar, da minha parte sairia simplesmente uma saudação. Estaria a mentir se dissesse que seria um amigo na qual poderia partilhar alguma situação, poderia conversar. Não. Vai sair uma saudação de olá, olá, tudo bem, mas a vida segue. Não estamos também nas palavras do Dr. Afonso, quando dizia que se por acaso houver na rua, não é? Daí é uma saudação. Seria sim uma saudação. Ok, notamos que falou de uma maneira para quem diz, pá, se houver como não, tanto faz. Exatamente. Okay. Porque eu cresci bastante. Em função das dificuldades que eu passei na infância, querendo ou não, acabaram por me ensinar. E eu cresci bastante e hoje, na verdade, sou um jovem com uma certa visão. Uma certa visão essa que tem estado, de certa forma, a inspirar outros jovens também a pautarem pelo mesmo caminho. E cá estamos. A vida continua. A vida continua. Não para por aí. Ok. Doutor Afonso, ainda olhando para o teu percurso, a nossa equipa foi buscar algo que vai te lembrar, não é? Na cantina. Já era um jovem empreendedor. Qual é a reação? O que é que podes nos contar sobre essa vida do empreendedorismo? Cantina, loja, e sofreu muitas barreiras. O que é que pode falar sobre isso? Bem, outra questão pertinente. Bem, antes que eu vá para a cantina, eu, na verdade, enquanto criança também, eu já cheguei a vender em quase todas as praças. A única praça que eu não vendi é essa Praça Nova. Eu já vendi em todas as praças. Em todas as praças? Em todas as praças aqui a nível da cidade de Benguela eu já vendi. Só nunca vendi ainda algo na Praça Nova, que é a praça atual. Praça da Caponte, a antiga praça, por exemplo, que estava aí onde está o Queiro atual. Eu já vendi aí água fresca, já vendi também rufada, não sei qual é o nome que denominam nos dias de hoje. Penso que acho que agora é Plinha, certo? Já vendi aí também esse produto, bolinhos também já vendemos, certo? Então, eu já passei quase em todas as praças, inclusive eu já vendi na Praia Morena, nós na altura vivíamos no Caceque, eu vendia rufada aqui na Praia Morena, saía do Caceque a pé até aqui a Praia Morena para fazer essa comercialização. Ou seja, a questão do empreendedorismo, de uma forma indireta, esteve sempre comigo. Em função das dificuldades que os meus pais estavam a passar, na altura, eu não tinha outra alternativa a não ser também contribuir nas tarefas que os pais faziam. A mãe vendia, certo? A mãe fazia rufada. Então, eu em particular com o meu irmão mais velho, éramos obrigados, todas as manhãs, 4 horas, estar em pé para ajudar a mãe a organizar os bolinhos, as rufadas, e posteriormente 6, 7 horas estamos a caminhar para a praia. Muito sacrifício. Muito sacrifício. Então, o empreendedorismo, praticamente de forma indireta, sempre esteve comigo. Enquanto fui crescendo, depois, houve a necessidade, por exemplo, de fazer uma barraca. Houve uma altura que estava na moda, todo jovem queria ter uma barraca onde tinha lá os tambapitos, bolachinha, cadernos, enfim. Eu também já cheguei a ter uma barraca. Já cheguei a ter uma barraca onde vendia de tudo um pouco, certo? Estava a estudar, na altura estava a fazer a 5ª classe, na escola dos 70, penso que estava fazendo no período da tarde. De manhã eu estava na minha... Era uma grande ginástica que fazia. Exatamente. Uma barraca, nós chamamos até de barraca. Eu estava na moda fazer uma barraca e essa barraca você dava um nome, certo? E eu vendia de manhã e de tarde ia à escola. Depois, o que acontece? À medida que o tempo foi passando, houve a necessidade de evoluir. E uma vez depois cheguei para Luanda, eu pegava roupas, calças dos rapazes, pegava roupa e calça dos rapazes, e pegava em Luanda, longe ainda, e vendia por cá em Benguela. Mais tarde, o que eu percebi? Sempre que eu fosse para Luanda, enquanto que aqui em Benguela estava na moda a questão de barraca, lá em Luanda era cantina. Exatamente. Era cantina, uma janela aberta. Muito visionário. Exatamente. Desde muito tempo. Eu ia pegar as calças, mas depois percebia, uau, aqui não tem nenhuma barraca, tal como acontece em Benguela, mas tem as cantinas. Eu disse, uau. Quando eu regresso para Benguela, então houve essa inspiração, em função das visitas que eu fui fazendo, das viagens que eu fui fazendo para Luanda,
houve a necessidade, por exemplo, de criar uma barraca no Docota. Na altura vivíamos no Docota. Ok. A barraca era uma atividade que eu fazia na Gama, na altura vivíamos na Gama. Em função das dificuldades, éramos obrigados a locomover-se de um bairro para outro. Já vivemos no Caceque, depois vivemos na Gama, depois fomos para o Docota. No Docota nasceu a inspiração de criar uma cantina. Ok. Depois de termos criado a cantina, lembro-me como se fosse hoje, o pai havia oferecido-me um telefone grande, de chinês, de digital, e depois eu estava inspirado, estava motivado em querer ter uma moto, uma motorizada. Ok. Exatamente, estava motivado, queria ter uma motorizada. O que acontece? Em função dos artigos que eu tinha em casa, lembro-me também como se fosse hoje, eu tinha um Simba, na altura quem tinha Simba praticamente, diga-se de passagem, era pai grande. Pai grande. É um Simba, e por sinal o Simba que eu tinha, entrava disco e tudo, tinha comando, e tinha uma televisão Sharp também maior. Eu cheguei de trocar com uma motorizada aqui na Praça Antiga, que atualmente eu quero. Exatamente, chamavam Praça do Calombo. Ok, exatamente. Estamos Cheguei de negociar, repare, eu fui até o mercado do mercado informal do Calombo. Nessa altura aparecia já um congolês. Exatamente. Alguém já praticamente imbuído nas questões de empreendedorismo, de negócio. Eu fui ter com o senhor, perguntei o preço da moto. Ele deu-me o preço. Eu disse, eu não tenho esse valor em dinheiro, mas tenho alguns bens que podemos negociar, fazer alguma troca. O senhor não hesitou, disse, vou até a sua casa ver os bens. Se eu achar que os valores que você tem correspondem com o valor da motorizada, aí podemos falar. Aí estava a nascer o meu sonho, estava a nascer a concretização do meu sonho de ter a primeira motorizada, que foi uma Delop cor verde. O que acontece? Levei o senhor até em casa no bairro da Cota, ele viu o material, estava tudo em bom estado, pois embora já usado, ele aceitou. Foi assim que eu consegui a minha primeira motorizada. Enquanto eu estava a estudar, na altura, o que acontece? Eu estava ainda com a cantina, tinha conseguido a motorizada, estava com a cantina, mas eu queria mais. Eu queria crescer aquela mais. Ambição de ter mais. Foi daí que eu ganhei, comecei a ficar inspirado. Mandei fazer uma rolote. E olha que a rolote também foi na vertente negociável. Eu não tinha dinheiro suficiente, tinha, por exemplo, 50%. O telefone que o pai na altura tinha me oferecido, digital, grande. Eu, por acaso, não tinha já nenhuma utilidade com aquilo naquela altura, certo? Então, eu negociei com o senhor que fazia rolote. Eu disse, vou te pagar 50%, o outro 50% eu posso pagar com o telefone digital. Ele aceitou. Na boa. O telefone na altura era caro. Espírito de congolês. Exatamente. Negociei com o senhor da rolote. Negociei. Ele aceitou. Depois, eu ganhei a minha primeira rolote. E eu quis diferenciar. A rolote tinha 2 portas. Foi daí que no Docota, como aquilo praticamente estávamos no beco, a rolote não teria muito êxito. Poderia sofrer ainda assaltos, porque não tínhamos iluminação na altura. Foi daí que eu criei a mentalidade de criar um salão móvel. Negociei com uma senhora para quem vai para a Praça Antiga na Caponte, logo ao descer. Negociei com uma senhora de colocar a rolote naquele sítio e depois passar a dar alguma coisa mensal. Criei o primeiro salão, abri um salão. E esse salão, que funcionava de segunda a sábado, só que mais tarde nós não estávamos a ter êxito. E como tudo acontece em qualquer parte do mundo, no negócio existem momentos baixos e existem momentos altos. Mas daí eu não fiquei desanimado. Comecei a ficar inspirado. O que acontece? Uma vez eu vou para o hospital aqui da Cambanda, fui lá para tratar cartão de vacina, e o que acontece? Eu percebi que as mães grávidas precisavam comprar, às vezes, descartáveis, certo? Precisavam comprar, às vezes, um suminho, mas eles tinham na altura que se locomover do hospital até uma loja que ficava muito distante. Não tinham como adquirir aquilo que eles precisavam no próprio momento, no próprio hospital. O que eu vi? Eu vi aí uma grande oportunidade. Vai lá. As mães estão aqui de segunda praticamente a segunda. Precisam constantemente de descartáveis. Precisam de sandes, precisam de sumo, alguma coisa para comer, e não têm como. Havia, quer dizer, a necessidade de ter algo que eles possibilitassem comprar já próximo. Afirmativo. O que acontece? Eu olhei para a parte de fora do hospital municipal, havia muito espaço.
Aí já começaste a imaginar. Exatamente, eu disse, vai lá, se o salão não está funcionando tal como estava à espera, por que não tirar a rolote de lá e colocar aqui no hospital fora e passar a vender esses todos os produtos que as mães precisam naquele momento? Grande visão. Grande visão. O que é que acontece? Afinal, eu sem saber, já havia algumas pessoas que haviam manifestado esse interesse de colocar aí alguma coisa. Mas não conseguiram. Mas não tiveram êxito. Eu, por sinal, fui falar com o diretor do hospital na altura, apresentei o meu projeto, expliquei o porquê que era necessário colocar aí uma rolote em forma de cantina, Okay. a vender produtos e não só. Eu tive sucesso. E como Deus é bom, colocamos aí a cantina, também foi outro sucesso. E os materiais, as mães que saíam de um local para outro, do hospital a um local muito distante para comprar esses bens, mas eles tinham os bens aí próximos. Okay. Eu fazia sandes de ovo, sandes mista, sabe? Todo tipo de sandes Todo estavam tipo aí. de sandes era eu a fazer, com o auxílio, obviamente, dos meus irmãos também. Porque eu já tive aquela tendência de puxar também os meus irmãos. É por isso que não estava fazendo nada, vem para cá vender alguma coisa. A vida não é só estudar. Eu já tinha essa mentalidade na altura. Então distribuímos, e na altura o que nós fazíamos? Fazíamos distribuição de tarefa. Tinha um irmão que o trabalho dele era buscar gelo. Tinha um outro que o trabalho dele era pegar as gasosas dos armazéns. Okay. E fomos fluindo dessa forma. Depois surgiu aí um certo ciúme da parte de algumas pessoas a nível da Cambanda, que também queriam colocar aí alguma coisa. Isso aconteceu no bairro da Cambanda. Na Cambanda. Ok. Porque o hospital que me refiro está situado Na no bairro Cambanda. da Cambanda. Ok. Não tiveram êxito quando perceberam que eu estava a ter sucesso. Então surgiu aí um certo ciúme. Ok. Queriam intervir na negativa. Tinha a tendência de criar dificuldade Exatamente. no processo. E eu tive a sorte de ter um diretor que sabia como me defender. Ok. E ele dizia que esse aspecto está relacionado com a administração, porque nós estávamos legal. Atenção, a questão da legalização sempre esteve patente em todos os meus projetos. Sempre. A cantina, a rolote esteve lá, mas legalizada. Eu pagava uma cota na administração. Ok. Pagava uma cota na administração. De lá para a cantina, foi daí que depois começamos a evoluir para outros projetos. Ok, já agora, doutor Afonso, nós fomos também o bairro onde viveu, no bairro do Cota, e posto lá, viam que eras famoso, porque tinhas um outro lado musical. Como é que encarava isso? Como é que conseguia juntar as duas coisas, o lado do comerciante e o lado da música? Até te chamavam um outro nome, Last By. Maravilha. Last By por quê? Last By é um nome atribuído por um primo. Também nasce das barracas. Como eu dizia no início, na altura, nós criávamos, estava na moda ter barraca, nós colocávamos o nosso nome, ou seja, barraca Last By, certo? Era suposto o nome ser da barraca e não meu, certo? Porque obviamente que eu tenho o meu nome que é Afonso. Ao colocarmos, por exemplo, barraca Last By, ou seja, colocávamos, por exemplo, barraca, nesse caso seria barraca Afonso, que é o meu nome. O que acontece? O primo que estava a fazer um curso de inglês, ele estava a fazer um trabalho de uma empresa, acho que chamava-se Last Day qualquer coisa. Okay. O que ele associou? Quando me via fazer essa comercialização na barraca, então, em vez de passar a chamar pelo meu nome, ele chamava-me de Last By, era Last By. Last By. Ok. Só que depois, como nós não tínhamos nenhuma noção de língua inglesa, ao escrever, escrevíamos Last By, certo? Escrevíamos Last By. Era suposto ser o nome da barraca, acabou sendo o meu apelido. Okay. E depois, como é que eu entro na questão da música? Enquanto estudante, mesmo do ensino primário, nós tínhamos aquele momento cultural, onde por sua vez éramos na verdade incentivados a apresentar alguma coisa, teatro, música, e foi daí que comecei a despertar algum interesse também pela música. Exatamente. Ok, doutor Afonso, vimos aqui um bocadinho do historial, não é? E de facto é motivacional e de certa forma a pessoa que está no outro lado a te ouvir não sabia dessas coisas. Isso é só para tu teres uma noção de onde vem o doutor Afonso até nos dias de hoje. Vamos agora ao que interessa no nosso tema, mas antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu quero fazer menção à pessoa que está no outro lado a nos ouvir, nos acompanha o nosso programa Sabor Amargo a partir da YouTube,
Facebook, Instagram. E você que tem dificuldade em fazer a sua monografia, não perca mais tempo. Temos o Centro de Orientação Acadêmica Angola Caçupa, lá vai te proporcionar o melhor curso possível para tu ter êxito na tua monografia. Não só o curso de MIC, mas como também de práticas de elaboração de plano de aula e fora outros elementos. Tem informática, não hesite, vai passar o número aqui, contacta e segue o teu sonho. Ok, agora sim, vamos passar para a outra parte. Doutor Afonso, olhando para aquilo que é a metodologia de investigação científica, na tua opinião, qual seria a importância de ter a cadeira de MIC no ensino médio? Bem, seria de caráter muito importante, seria de caráter muito mesmo importante, por uma simples razão. Nós precisamos deixar de fazer trabalhos, por exemplo, tal como nós temos estado a identificar nos cybers. Okay. Copiar e colar, copiar e colar. Copy-paste. Isso continua até no ensino superior. Okay. Tem sido uma minha grande irritação, e eu chego a me irritar até com esse tipo de trabalho. E, por sinal, os professores também influenciam. No ensino médio, é muito comum encontrarmos, por exemplo, trabalho que não tem nenhuma citação. E o que mais me dói, o que mais me preocupa, é que o trabalho está a ser chamado, por exemplo, trabalho investigativo do grupo número 2. Repare, um trabalho investigativo nem sequer uma citação tem, nem sequer uma referência bibliográfica tem, mas está a ser chamado de trabalho investigativo do grupo número 4. Isso tem estado a te irritar. Me irrita bastante. E depois, o que é que acontece? No ato da defesa, os candidatos vêm e apresentam os conteúdos de forma empírica, sem sequer fazer citação, sem sequer alegar o autor, o proprietário, por exemplo, da ideia que o estudante está a defender, e o professor dá 19 na defesa. Há grupos que tiram 19 na defesa, por terem organizado conteúdos que não são deles, da autoria deles, mas apresentam como se fossem da autoria deles, e o professor dá 18. Que de certa forma há uma certa incompetência nos professores no caso. É por aí. Os professores não estão preocupados em ensinar categoricamente como fazer um trabalho de investigação. Mas há outro lá. Também há casos que o professor, o que acontece? Ele não tem essa formação. Mas a culpa recai aos professores ou aos estudantes? Bem, eu acho que é um trabalho que deve ser feito por equipa. Okay. Exatamente. Os professores devem fazer a sua parte. Não é o facto de, por exemplo, a direção da escola não impor uma rigorosidade nos trabalhos fim do curso, que será sinônimo, por exemplo, de o professor também banalizar o processo. Se o professor já tiver uma mentalidade, o que é que ele vai fazer? Tem que ter uma formação de MIC, certo? Não é publicidade. Por isso é que não criamos em vão um centro de orientação acadêmica, Angola Caçupa Limitada. Okay. Porque estamos preocupados com essas situações e para resolver, porque não queremos ser aquele jovem que só critica. Não estamos a criticar e não estamos a apresentar soluções. Esses trabalhos da sétima, por exemplo, da oitava, da nona, da décima primeira, 12ª, já era momento de ter um pouco de rigor a nível de metodologia de investigação científica. Quer dizer, na ótica do Dr. Afonso, os trabalhos da 7ª classe em diante têm que ter já uma base de metodologia de investigação científica. Tem que ter já uma base, okay. Porque a realidade que nós temos estado a verificar, aquilo que nós encontramos no primeiro ciclo, que é a 7ª até a 9ª, é a mesma realidade que encontrávamos no ensino secundário, ou seja, no segundo ciclo, que é da 10ª à 13ª. E, para piorar, em alguns trabalhos também do ensino superior. Não tem citação nenhuma, não tem nenhuma referência bibliográfica. Ou seja, cada grupo já tem um amigo no cyber que, quando lhes fornecem um tema, enviam um tema, por exemplo, para o amigo do cyber, ele próprio já organiza. E quando defendem, ninguém faz nenhuma citação, e o professor dá 19. Há uma passagem que diz que muitas das universidades improvisam professores. Se calhar isso também influencia naquilo que é a trajetória do Influencia, porque muitos professores também, infelizmente, não são humildes. Ok. O professor sabe que não percebe de MIC, ele não faz um esforço de procurar perceber. Não faz um esforço, nem sequer, não estou a querer dizer que categoricamente tem que nos procurar para fazer o curso de MIC, mas pode procurar um colega que tenha noções, que saiba sobre aspectos de metodologia de investigação científica. E já chegou a discutir com o professor acerca dessa mesma cadeira? Temos estado a discutir constantemente a isso. Inclusive, recentemente eu venho de uma formação
do Expocab, onde falei sobre o desenho metodológico. Esteve lá vários docentes universitários provenientes de diversos institutos aqui a nível da cidade de Benguela. E foi possível ainda também identificar algumas dificuldades, algumas lacunas básicas. Nos professores. A nível do ensino superior. A nível do ensino superior. Exatamente. Agora, no ensino médio, eu tenho estado a ouvir, ou seja, alguns institutos têm uma cadeira denominada projeto tecnológico, que visa, de certa forma, preparar os estudantes a nível do trabalho fim do curso. Caríssimos, não basta, certo? Não basta. E porque nós temos estado também, nos chegam informações, porque nós estamos a lidar com estudantes provenientes de diversos institutos superiores a nível do ensino médio e também a nível do ensino superior. Então a realidade nos chega. Se o diretor da instituição Y, o presidente do Instituto Superior Y, pensa que nós não estamos inocentes da situação que acontece na instituição dele, deve repensar essa situação. Nós estamos a par de tudo, porque nós trabalhamos com vários estudantes provenientes de diversos institutos, quer seja a nível do ensino médio, como a nível do ensino superior. Mas isso foi mesmo notório. Alguns professores do ensino superior não têm a base de Não, essa é uma realidade. Nós temos ainda professores que... O que acontece? Eu já discuti uma vez isso eu acho que foi num workshop organizado pelo ICEB. Atenção, pessoal, alguns professores do ensino superior não têm base de metodologia de investigação científica. É pesado. Doutor Afonso confirma aqui. Bem, tal como eu estava a dizer, eu já cheguei a participar em algum workshop onde, por sua vez, eu levantei a seguinte questão. Quais são os critérios que têm sido adotados para que um professor oriente um trabalho fim do curso de um candidato? Aí a resposta que eu recebi é que bastava ser mestre. É falha. Não basta ser mestre, não basta ser PhD ou doutor para orientar o trabalho fim do curso. Tem que ter uma formação extra de metodologia de investigação científica. Tem que ter uma especialização de metodologia de investigação científica. Ou então, em função do projeto pedagógico que existe a nível das instituições, deve-se criar mecanismo para que a direção da escola promova formações dentro da instituição, chamando especialistas a fim de preparar o quê? Preparar os próprios professores a orientarem melhor os seus estudantes. Por exemplo, está de parabéns o Expocab dos navegantes, porque esse workshop, esse seminário que está sendo organizado, é a iniciativa da própria instituição. Exatamente, de capacitar, como agora vamos ter estudantes do 4º ano no Expocab a defenderem, vão passar a defender. A direção achou por bem organizar um seminário ou um workshop a fim de preparar os professores que irão orientar os estudantes no trabalho fim do curso. É assim que se procede. É uma realidade que podia também se estender a nível do ensino médio. Se a direção sabe que os nossos estudantes finalistas defendem o trabalho fim do curso, por que não organizar uma formação interna, chamar um especialista para falar sobre como elaborar um trabalho de fim do curso a nível do ensino médio? Por que não? Já que não há essa iniciativa por parte individual de cada professor, por que a direção não intervém nesse aspecto para que possa organizar um workshop ou um seminário de 1 semana ou de 2 semanas a fim de preparar os próprios professores que vão orientar os estudantes? Seria benéfico. Por isso que eu não sou muito de apontar culpados, mas eu sou de opinião que cada um, onde quer que esteja, deve fazer a sua parte. O professor faz a sua parte, a direção da escola também deve fazer a sua parte. E o país agradece, porque senão vamos continuar, certo? Vamos continuar, passa anos e anos, até o momento nós não temos nenhuma universidade no ranking das melhores de África, principalmente nas 400. Se não intervirmos nessas situações, vamos continuar a passar anos e anos e não termos nenhuma universidade e a continuar a fazer copy-paste, certo? Aqueles trabalhos chamam trabalho investigativo do grupo número 2, deviam mudar de nome. Devia ter uma outra denominação. Devia ter outro nome. Porque não tem nada de trabalho investigativo. Copy-paste, não tem nenhuma citação, não tem nenhuma referência. E o grupo enche-se de orgulho em dizer o nosso trabalho investigativo teve como tema Y. Deve-se retirar essa parte que chama-se trabalho investigativo. Porque não tem nada de trabalho investigativo. Atenção, quer seja em alguns trabalhos do ensino
do primeiro ciclo, que é da 7ª à 9ª, e também alguns trabalhos da 10ª até a 13ª. Ok. Doutor Afonso, estamos a terminar o programa aqui está quente. Doutor Afonso está a dar algumas dicas fundamentais, você que está do outro lado pega a visão. Mas outra questão, tem sofrido concorrência com os outros professores que também dão essa cadeira? Ciúme, de certa forma, e concorrência, porque nós angolanos temos sempre essa de dizer que eu sou mais que o doutor Afonso, eu sou mais que o fulano X. Tem sofrido isso nos seus locais de trabalho? Como é que está sendo? Ainda mais com a publicação do livro Metodologia. Maravilha. E, na verdade, é uma questão muito pertinente e uma questão bomba, por acaso. Há esses sinais, mas eu praticamente ignoro categoricamente. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem daquilo que tenho estado a fazer, conhecem a qualidade do meu trabalho, e é aquilo que se diz: o campeão não luta. Exatamente. Há esses sinais, mas eu estou tranquilo, estou tranquilo. E tenho orgulho do meu trabalho, tenho orgulho daquilo que o Centro de Orientação Acadêmica, por sinal, tem estado a fazer, não só a nível da cidade de Benguela, como a nível do país. Para termos uma ideia, no momento somos a única instituição a nível do país reconhecida pelo INEFOP com cursos de metodologia de investigação científica. Há algumas formações semelhantes, mas não estão legalizadas. Formação legalizada como tal, reconhecida pelo INEFOP, a nível do país, nós somos a única instituição. Por isso, por que me preocupar com essas tendências? Certo? Não vejo necessidade. Essas pessoas que tentam criar concorrência. Não vejo necessidade. Estão ilegais. Exatamente. Pelo menos o que eu sei, na formação que eu fiz, a nível de especialização, porque eu sou especialista em metodologia de investigação científica pela Universidade de Coimbra, o extrato ou o relatório, pelo menos que eu tenho, até o momento eu sou o único com essa especialização. Certo? Eu sou o único com essa especialização. Então é normal que nasça alguns ciúmes por parte de algumas pessoas. Eu já vejo, por exemplo, alguns professores que fizeram a formação no centro de MIC, Metodologia de Investigação Científica, autodenominarem-se também especialista, ao passo que não é o curso de Metodologia de Investigação Científica que você faz no centro de orientação que vai lhe tornar especialista. Atenção, essa parte aí, pessoal, é importante pegar isso. Quer dizer, ele faz a formação no Centro de Orientação Acadêmica Angola, Caçopa, e depois se intitula melhor, é isso? É pesado isso. Quer dizer, faz a formação no centro, é tipo alguém que teve aula do professor, certamente, depois de ser o melhor que o professor. E o mais engraçado é que nas formações que ele tenta promover, ensina aquilo que aprendeu no centro. Brincalhão. Exatamente. Mas nós vamos continuar a fazer a nossa parte. O nome está aí, estamos a conquistar aos poucos a nossa marca. Tal como disse muito bem, estamos a girar o país com o primeiro livro didático a nível de metodologia de investigação científica. Atenção, em casa devem estar a pensar que eu não estou a ser humilde. Existem sim alguns livros semelhantes de metodologia de investigação científica. Falo porque com uma certa propriedade, porque todos os livros nacionais que também falam de metodologia de investigação científica, eu tenho esse livro. O que nós encontramos nesses livros? São simplesmente a organização de algumas teorias que já existem. Eu quando falo do primeiro livro didático que eu lancei recentemente, é porque, em primeira instância, é mesmo um livro didático, em segunda instância, é que eu trouxe alguma novidade a nível de metodologia de investigação científica. E qual é a novidade? Como elaborar uma fundamentação teórica passo a passo. Esta dica você só encontra no livro que eu publiquei recentemente. Esse é um desafio. Se alguém tiver, por exemplo, a duvidar, pode contactar-me via e-mail, via WhatsApp e me comprovar que não. Tem outro livro que fala também sobre os passos para a elaboração de uma fundamentação teórica, passo a passo. Mas no livro que eu lancei recentemente e que está disponível no Centro de Orientação Acadêmica, para aqueles que quiserem adquirir, vai encontrar estes passos todos. Ok. Doutor Afonso, a conversa está muito bonita, mas nós vamos terminar só com uma questão. Essa questão, mas antes de lançar essa questão, vamos fazer menção sobre alguns camaradas.
nós estamos ligados, ou seja, você pode nos acompanhar a partir do WhatsApp, não é? A partir do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras plataformas também. Dizer que não existe, você que não tem onde ficar em Benguela, está atrapalhado, chegou aqui, não tem família, não tem onde ir, não hesite em procurar um residencial chileno que vai te oferecer melhores condições de acomodação e fora outros elementos. E com preços acessíveis. E não esquecer também, não é, de fazer a solicitação ou você que pretende fazer um curso, procurar o Centro de Educação Acadêmica Angola Caçou. Estamos aqui, temos aqui presente o progenitor do mesmo, não hesite. E sem fazer menção também da nossa qualidade. Você que quer fazer cobertura de um casamento, de um aniversário, não hesite em procurar no Top Studio. É uma das melhores a nível da província de Benguela. Se está com sabor amargo, é porque é uma das melhores. Temos parceria com o Centro de Educação Acadêmica de Angola Caçupa e com o Residencial Chileno, e no Top Studio está sempre a promover ou a trabalhar em prol do desenvolvimento do programa Sabor Amargo. Agora sim, vamos virar novamente a conversa com o Dr. Afonso. Estamos no fim, mas o Dr. Afonso não pode sair daqui se não falar do seu projeto maluco. Teve entrevista no TV Zimbo e fez menção do seu projeto maluco. Também queremos ouvir aqui no programa Sabor Amargo o que, afinal, trouxe um grande impacto para o pessoal. Maravilha. O projeto maluco. Maravilha. O sonho maluco. Maravilha. Bem, eu, na verdade, a minha história ensinou-me a acreditar cada vez mais nos nossos sonhos. Okay. Ensinou-me a acreditar cada vez mais nos nossos sonhos. Há situações, há coisas que eu concretizei hoje. Era uma coisa que praticamente algumas pessoas diziam que era impossível. Era impossível porque não sou de família rica, se assim podemos dizer, família bem sucedida a nível economicamente, venho de uma família humilde, mas tenho estado a mostrar para Benguela e para Angola e de modo particular para o mundo que é possível sonhar, essa mensagem que eu quero deixar para todos os jovens, que é possível sonhar. Não podem deixar de sonhar, não podem desistir dos vossos sonhos por aqueles que ouvem, por aquelas palavras que às vezes desmotivam. É preciso sonhar. Perdão, quando falei na TV Zimo, no programa Sexto Sentido, do sonho maluco de um dia ter uma universidade no ranking das melhores do mundo, eu estava a falar a sério. Presta atenção, pessoal, sonho maluco, estava a falar a sério. Eu estava a falar a sério. E repare que, de tal modo que um dia eu fiz algumas promessas e hoje foram cumpridas, este é um daqueles sonhos que também vai ser concretizado. Okay. Um dia nós vamos ter uma universidade no ranking das melhores do mundo. Okay. Por isso é que alguns devem... Eu já ouvi alguns amigos e outras pessoas a dizerem para mim que em função do meu potencial eu daria-me muito bem se, por exemplo, vivesse fora do país, em Portugal, Brasil, mas eu nunca me passou pela cabeça viver fora do país. Um dia irei fora do país para fazer o doutoramento. Por quê? Porque temos algumas realizações, por exemplo, que já existem fora do país. Se for para Portugal, você já vai encontrar uma universidade no ranking das melhores do mundo. Se for para o Brasil, para os Estados Unidos da América, já tem lá uma universidade no ranking das melhores do mundo. Aqui em Angola não tem. Então é mais prazeroso ficar aqui, acreditar nos nossos, fazer de tudo para que esse sonho um dia seja realizável aqui. Porque se for realizado no Brasil, nos Estados Unidos, já não será novidade, porque lá já tem algumas universidades. Aqui nós não temos. Então isso é que me cria esse entusiasmo, que me deixa mais expectante com os nossos projetos, com aquilo que nós queremos realizar um dia aqui a nível do país que se chama Angola. Eu tenho dito, Angola é um país que, na verdade, tem tudo para dar certo se nós acreditarmos que é possível. Que é possível. Ok. Assim, chegamos praticamente ao final do programa, mas antes, Dr. Afonso, tem uma palavra a dizer, tem uma mensagem ao pessoal que te acompanha, pessoal que gosta do teu trabalho, dos teus projetos. Qual a mensagem que deixa a esse pessoal que nesse exato momento está a assistir?
Maravilha. Para todos aqueles que, de certa forma, de forma direta ou indireta, apoiam, sobretudo, os nossos projetos, apoiam o Centro de Orientação Académica Angola Caçupa Limitada, apoiam essas nossas trajetórias que nós temos estado a fazer, eu tenho simplesmente que agradecer. Não tem sido fácil, mas em função desses desafios e não só, tem sempre lá alguém que, na verdade, está disposto a estender as suas mãos para nos apoiar. Atenção, que quando falo de apoio, eu não falo simplesmente de apoio econômico, mas sim apoio emocional. Às vezes só precisamos de uma palavra, às vezes só precisamos estou contigo, às vezes só precisamos de uma palavra força. É só isso que às vezes nós precisamos. Porque nós temos às vezes tudo, mas só nos falta às vezes essas expressões que boa parte de algumas pessoas têm estado a incentivar e outros que também pelo caminho, em função de algumas realizações que nós vamos realizando, uns não contavam, se calhar, estão ainda surpresos, deixaram de comentar, não sei porquê, mas, enfim, nós estamos motivados, queremos dizer que estamos muito agradecidos e desde já também aproveitar a oportunidade para agradecer essa grande oportunidade, porque eu acompanho também o canal Sabor Amargo no Facebook e tenho prestado atenção sobretudo no número elevado de visualização, por isso que eu aceitei de bom grado esse desafio de cá estar para falar um pouco sobre a minha trajetória e falar um pouco também sobre os meus sonhos malucos de modo particular. E estou muito feliz e desejar sucesso também ao apresentador, muito jovem, muito dinâmico e que com a sua marca, com a sua maneira de fazer, tem estado a marcar a sua diferença também e mostra que na verdade está preparado para enfrentar desafios e eu tenho a certeza que esse podcast e outros podcasts poderão ser ainda um dos melhores aqui a nível de Angola. Agradecer também os cameramen pela paciência, pela atenção e só tenho mesmo que dizer o meu muito, mas muito obrigado. E para aqueles que na verdade quiserem contactar o centro, o contato é o 923 46 51, se repito 53 51, 923 46 53 51. Maravilha. Doutora Afonso aqui querendo fazer chorar, a produção também quase lacrimejavam todos, mas estamos a dizer bye-bye ao programa, não é? E você que está no outro lado nos acompanha, continua a nos dar a garra, subscreva no canal, nos acompanha no Facebook, pessoal do 8º curso, um abraço, 7º curso também, 9º curso, um abraço aí, pessoal da Academia Militar do Exército. Não existe clicar no lado esquerdo sobre a subscrição no YouTube que vai ajudar. Não queremos valor monetário, mas essa ação vai ajudar cada dia que passa. Estamos abertos à parceria, você que quer que quer estar ligado com o nosso programa, que quer ajudar de forma categórica, como disse o Dr. Afonso, não existe, que nós estamos aqui. Esse é o programa Sabor Amargo. Toza e Sangana. Jogo! Filho, vai em frente. Se gostas sonhos porque só Deus é que pode te julgar. Filho, vai em frente. Festeja agora, filho, porque tu ainda tens muito para lutar. Vai em frente. E não penses em desistir, falta pouco para tu chegares. Vai em frente. E os teus sonhos alcançar. Vai em frente.